Olá, queridos! Bom dia! Aqui estamos, não é, para mais esse tempo de comunhão. Quero dar bom dia a todos vocês que estão entrando, não é, nesse compromisso, não é, de estarmos aqui juntos, de uma forma unida, refletindo, meditando na palavra do Senhor, não é? E a cada momento, a cada dia, o Senhor tem coisas novas para falar conosco. E Deus é uma fonte inesgotável, inesgotável de sabedoria, inesgotável de conhecimento, inesgotável de conselho, inesgotável de direção, e é incrível. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher que aprendeu a ter intimidade com o Senhor. Hoje eu quero falar sobre algo assim muito específico, que é justamente a importância de nós conhecermos a palavra. E não só conhecermos, mas olha aqui, abre aí na tua Bíblia o livro de 2 de Timóteo, capítulo 2, e do verso 14 ao verso 16. E se você não está com a Bíblia, sempre venha com a Bíblia, mas anote de qualquer forma para que você possa depois ler, meditar novamente. E a palavra do Senhor nesta manhã diz assim, 2 de Timóteo 2, a partir do verso 14 ao verso 16. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isto não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim acabam promovendo mais impiedade ainda. Amados, nós como povo de Deus somos chamados pelo Senhor a termos uma conduta. Mas não uma conduta rígida, mas uma conduta com inteligência, uma conduta que verdadeiramente é consciente, lúcida, que nós sabemos quem nós somos. O que é importante, queridos, não é o que fazemos. O importante para Deus é quem somos. E quem somos é o que acontece dentro do nosso coração. E é maravilhoso quando você tem uma vida interior. Diga, vida interior. A grande importância, queridos, é você ter uma vida verdadeira, real, ativa no seu interior. Porque todo o nosso relacionamento com Deus, ele acontece dentro de nós. Então, as nossas atitudes, elas são sintomas de como nós estamos por dentro. Então, se nós temos um coração cheio, inundado com a presença de Deus, com a palavra de Deus, continuamente nós estaremos ponderando com inteligência espiritual os pensamentos, os sentimentos e as palavras. E o comportamento que nós vamos ter. Então, quando a palavra diz assim, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente
na presença de Deus. Então, quando nós falamos sobre a palavra, quando falamos sobre os ensinamentos de Deus, falamos a respeito da conduta que nós devemos ter no Senhor, ele diz: adverte-os na presença de Deus. Então, isso, por exemplo, eu como mensageira da palavra, vocês como filhos de Deus e também são mensageiros da palavra, tudo que falarmos a respeito de Deus, nós precisamos falar na presença dele. Não só a respeito, mas a presença dele. Por quê, queridos? Porque nós não podemos inventar, nós não podemos acrescentar, nós não podemos torcer, nós não podemos interpretar de forma indevida. Então nós devemos advertir em Deus com serenidade. Para quê? Para que nós não nos envolvamos em discussões de teorias vazias. Querido, toda discussão de teoria vazia gera confusão, perverte as pessoas terminam se comportando de uma maneira indevida, irritada, irada, e de repente fica aquele braço de ferro para ver quem que está com a razão, quem que está com a certeza, e aí só dá confusão, aí só dá tumulto, aí só dá quebras, porque verdadeiramente teorias vazias, elas são baseadas no achismo, nas interpretações unilaterais. Então o Senhor diz que nós não devemos nos envolver com esse bate-boca, com essa coisa de jogar conversa fora, sabe? Então nós somos seres inteligentes, a nosso comportamento, a nossa interação com as pessoas precisa ser inteligente, sabe? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, mas eu não sou pessoa brincalhona. Então a vida para mim, ela é séria. Eu nunca fui de piadas, eu nunca fui de provocação, eu nunca fui de fazer gozação com os outros, porque para mim a vida é séria. A vida, os relacionamentos são relacionamentos sinceros, verdadeiros, são relacionamentos que precisam ser respeitados. Então, quando ele fala aqui, quando nós trouxermos orientações, estivermos assim falando sobre a respeito das coisas da vida, das coisas de Deus, nós precisamos fazer isso na presença de Deus, na certeza de que tudo que falamos é verdadeiro, é honesto, tem louvor, tem boa fama, tem virtude. Então sejamos pessoas que agrega valores na vida dos outros. Precisamos agregar, porque sempre é uma oportunidade de nós estarmos edificando a vida da outra pessoa com quem nós estamos. No verso 15, Paulo diz assim: procura, isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro, alguém que realiza coisas certas, alguém que tenha atitudes corretas, atitudes certas, atitudes louváveis, atitudes exemplares, atitude sem malícia, sem má fé, sem escárnio, não é? Então ele diz assim: por isso procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Extrapolei. Eu falei coisa que não devia ter falado. Eu fiz comentários maldosos. Fiz comentários que não edificaram. Fiz fofoca. Falei mal. Julguei. Critiquei.
Mas o Senhor diz que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados. Obreiros aprovados. Pessoas, completa aqui, que não tem nada do que se vergonhar. Mas pessoas que manejam corretamente a palavra da verdade. Amados, como é importante nós sermos pessoas previsíveis, sermos pessoas que têm como cerne da nossa vida a palavra de vida. Então, de pessoas que em qualquer lugar, sabe aplicar, manejar a palavra da verdade. Então, queridos, outro dia eu participei de uma live com a Lude e a pergunta, e o tema era rezar ou orar, não é? Então, é muito importante nós pararmos e meditarmos e refletirmos com mais profundidade a respeito do significado das palavras. Então, rezar é recitar. Vem do latim do verbo recitare. Então, quando nós proclamamos, nós decoramos, nós lemos e repetimos várias vezes a mesma fórmula, a mesma oração, a mesma verso. Então, e aquilo vai de uma forma repetida. Mas orar é falar, é conversar, é dialogar com Deus. Então, a nossa vida tem valor. A vida do outro tem valor. Então, nós devemos cultivar relacionamentos de valor, relacionamentos de respeito, relacionamento que agrega. Então, o tempo que você passa com uma pessoa, não seja para, como diz, jogar a conversa fora. Eu sempre falo, eu gosto de papo cabeça, né? Não filosófico, não. Eu gosto de conversar coisas que vale a pena conversar. Eu gosto de conversar de coisas que acrescentam na vida do outro. Eu gosto de conversar, ponderar a palavra de Deus, porque nos edifica. Nos edifica. Então, eu gosto de ter conversa inteligente. Eu gosto de ter conversa inspirada na palavra de Deus, mas não aquela decoreba, não é? Porque é intrigante também as pessoas que ficam citando versículos, mas não sabem aplicar, não sabe introduzir, não sabe, como diz, manejar. O que significa manejar? Manejar no dicionário fala que é realizar algo usando as mãos, mover ou mexer com as mãos, manusear, manejar um tecido, uma substância. É ter conhecimento, é praticar com facilidade, manejar várias línguas, não é? Então, é governar com eficiência e habilidade, é saber praticar, ter conhecimento sobre, não é? Sobre uma arte, sobre um instrumento. Então, manejar bem a palavra significa, na linguagem de Paulo, como ele estava utilizando aqui esta palavra, manejar bem a palavra, significa que o pedreiro constrói a parede aprumado, em linha reta. Significa que o carpinteiro risca a obra numa linha reta. Significa que o agricultor ara a terra em linhas retas. E semelhantemente, o obreiro do Senhor que interpreta a Bíblia terá que interpretá-la corretamente em linha reta. Então é isso que significa manejar. Por exemplo, manejar bem um pincel, manejar bem um lápis, né? Então, de repente, eu vou fazer um desenho risco, não é? E quando eu manejo bem a arte dos traços, eu vou manejar reto.
certo, não vai ser todo assim. Então, o manejo, o bom manejo, ele é consequência da prática. Da prática. O manejar bem a palavra da verdade é nós aplicarmos, treinarmos essa palavra na nossa vida, de nós termos os nossos parâmetros alinhados fala assim, manejar bem a agulha de crochê. É isso mesmo, né? Andréia, ela super maneja a agulha de crochê para fazer aqueles bichinhos pequenininhos, né? Eu já gosto de fazer as coisas com linha grossa, com agulha grossa, não é que é assim, mas ela faz, ela sabe manejar a agulha de crochê. Por quê? Treino. Treino. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, vou até abrir aqui, eu não tinha aberto, no livro de Hebreus, capítulo 5, ela fala justamente da criança espiritual, Hebreus, deixa eu pegar aqui, Hebreus 5. Então ela fala justamente daqueles que ouvem a palavra. Eu vou pegar o óculos que aqui está um pouquinho pequeno. Diz assim, do qual temos muito a dizer e de difícil interpretação, porquanto vos tornastes negligentes para ouvir. Então, uma pessoa negligente em ouvir a palavra de Deus, ela não vai se tornar uma pessoa que vai saber manejar com coerência, manejar com sabedoria. Por quê? Ele diz assim, porque devendo já ser mestre, pelo tempo que tem o conhecimento da palavra de Deus, ainda necessita de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Por que isso? Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado, não está treinado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão da prática, em razão do hábito de manejar. Como eu vou manejar esse risco agora? Eu vou pegar e vou treinar. Como eu vou manejar a agulha de crochê para fazer esse trabalho? Como eu vou manejar? No crochê, tudo começa com correntinha. Então, quando alguém fala para mim, me ensina a fazer crochê, eu falei, ok, então você vai precisar primeiro aprender a fazer correntinhas. Então, a pessoa, ela já quer sair fazendo bolsa, mas não quer aprender a manejar a correntinha, porque todos os pontos do crochê parte do princípio da correntinha, de você fazer corrente, puxar a linha de dentro daquele nozinho. Então, há uma variação imensa de pontos, de como você fazer essas correntes. E puxa para cá, e puxa para lá, e pega várias correntinhas. Então, tudo isso é uma questão do treino, da aplicação. E você aprender a manejar, nós nos apresentarmos aprovados diante de Deus e obreiros que não tenham do que se envergonhar, porque não interpretou errado, não largou a palavra de lado, mas é aquela pessoa que
maneja, que pratica, que utiliza, que insere a palavra da verdade no contexto do seu pensar, no contexto do seu falar e no contexto das suas reações e dos seus comportamentos. Então, queridos, quantos filhos de Deus que têm atitudes que dá para envergonhar? Tem pessoas que se esquecem quem são. Tem atitudes toscas, tem atitudes carnais, tem atitudes temperamentais. Então, esse amor que nós temos a Deus, essa aliança que nós temos com Deus, nós praticamos essa palavra com prazer. Porque é fruto de uma aliança, é fruto de um zelo, é fruto de um desejo de se aprofundar no conhecimento de Deus, é fruto de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós para ser a nossa nova essência, a nova identidade, não é? A nova criatura com a nova maneira de ser. E nós nos tornaremos, vamos dizer, expert, pessoas praticantes, pessoas que manejam com destreza, manejam com uma habilidade incrível, não é? Como uma pessoa que toca um instrumento, uma pessoa que estuda bastante, uma pessoa que exercita no piano, no violão, no violino. Outro dia, assistindo aqueles programas que tem aquelas crianças que vêm apresentar os seus dons, os seus talentos, tinha um jovenzinho que teve um câncer e durante muito tempo foi careca e na escola faziam bullying com ele, bullying. Então, aí com 7 anos, ele conseguiu, através das quimioterapias, e ele foi curado. E nisso, mas ele estava marcado pelo bullying. E aí ele pediu para a mãe um dia um violino. E aí, quer dizer, criança pediu um violino. Esse menino, com 4 anos de estudo, dá um show tocando o violino. Por causa da prática, ele se tornou uma pessoa adestrada no violino. Então, queridos, é maravilhoso quando a palavra de Deus ela está inserida dentro de você. É maravilhoso quando alguém vai pegando do tesouro do seu coração as palavras de vida eterna. E não precisa ficar, 1 de Coríntios 5, 10, porque a palavra de Deus diz assim. Não, uma pessoa que vive a palavra de Deus torna a palavra dela. O pensamento de Deus passa a ser o pensamento dela. E ela, guiada pelo Espírito Santo, ela é conduzida a manejar esta palavra no tempo e fora do tempo, em todo momento, porque o mais importante não é você estar com ela decorada, não é você estar com ela na ponta da língua, mas estar com ela como essência, como princípio, porque muitos às vezes decoraram, mas não sabe manejar, não sabe aplicar, não sabe utilizar esta palavra na sua vida, na sua essência, no seu existir, no seu viver, no dia a dia. Porque nós precisamos ser também o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo e ele habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai.
Então, queridos, esse verbo, esta palavra, ela precisa estar encarnada em nós, ela precisa estar viva em nós para ser a nossa respiração, a nossa mentalidade, a mentalidade do reino de Deus, a nossa mentalidade na hora do monte, na hora do vale. Então nós não podemos ficar perdendo as estribeiras porque perdemos a referência de Deus. Não, por isso eu não oro, para mim é incoerente. Quando alguém ora, Senhor, agora nós entramos na sua presença. E eu falo, aonde você estava até agora? Porque se Deus habita dentro de nós estamos continuamente 24 horas na presença de Deus. Então parece espiritual, não é? Parece nobre, parece pomposo, parece, né? Aquela coisa de dizer, Senhor, agora nós entramos na sua presença. Eu me pergunto, aonde você estava? Porque Deus não saiu de dentro de você. O Senhor não é aquele que entra, sai. Ele vive permanentemente na nossa presença, dentro de nós. Deus está na nossa presença. Só que nós precisamos cultivar, estarmos na presença dele continuamente. Você não tem que se preparar, simplesmente você está. Simplesmente você está. Então é diferente quando você precisa, agora eu preciso fazer uma oração, como se essa oração me ligasse com Deus, me conectasse em Deus. Mas a nossa vida, ela precisa ser continuamente conectada com Deus, não é? Então é algo, essa consciência, é essa certeza de que você precisa estar em Deus. Você está coexistindo com Ele, Ele, você nele. Coexistimos no Senhor, existimos simultaneamente. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não desconecta. Não se desfaz essa unidade, não. Ela está unida, ela está contínua, ela está amalgamada, ela está junto e misturado. Então os momentos de tristeza que temos, você não pode, assim, esquecer Deus. Então, momento de preocupação, você não pode esquecer Deus. Então, em todos os momentos, precisamos estar conectados, seja no monte, seja no vale. Então, nós precisamos estar justamente vivendo numa consciência, numa interação com Deus. O Senhor participando, porque se eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra nos diz para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então significa não apenas pontualmente, mas para eu viver uma consciência de que o tempo todo, o Senhor está dentro de nós, junto conosco, Ele está. Então eu não me isolo para pensar sozinho, eu abro a minha cabeça, como eu digo, eu tiro a tampa, é apenas uma coisa simbólica, eu tiro a tampa da minha cabeça e permito o Senhor participar de todos os meus pensamentos. A origem, a fonte precisa ser o Senhor. Que se a fonte não for o Senhor, a gente entra em crise, a gente entra em depressão, a gente se desespera. Mas quando o Senhor é a nossa fonte, nós saberemos manejar, automanejar, aplicar em nós mesmos, manejar conosco mesmo, em todas as horas, esta palavra, para nós vivermos esta palavra, para nós vivermos desta palavra, nós precisamos saber manejar. É como, de repente, estou com uma dor de cabeça. Então tem os remédios para dor de cabeça.
Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um Buscopan. Não, Buscopan é para cólica. Então, às vezes, tem pessoas que não sabem o que aplicar. Aplica de uma forma teórica. E teoria, não é? É alguém que não experimentou. Então, quando nós experimentamos, né, sabemos, remédio tal, isso aqui é para dor de cabeça, eu já experimentei, eu sei que funciona, não é? Tem as Neosaldinas da vida, tem os Dorflex da vida, não é? Tem vários medicamentos. Eu sei que é para dor de cabeça, porque pela prática, eu sei. Sim, aqui está escrito, ler o manual para aplicar. Queridos, não é só ler. Não é só ler. Muitas pessoas leem, mas não sabem. Então, é você buscar revelação. Revelação. Quem dá a revelação? Quem verdadeiramente nos leva a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Essa intimidade. Não adianta você ler a Bíblia por ler. Não adianta você querer praticar como regra, mas sim precisamos ter o Espírito Santo nos inspirando, porque às vezes a gente lê uma palavra e se o Espírito não nos revelar, nós ficaremos na letra. Então, amados, aqui o Senhor realmente, Ele nos fala que nós precisamos manejar corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque quando nós manejamos corretamente a palavra de Deus e ela passa a ser a nossa palavra, evitamos conversas inúteis, profanas, maliciosas, desrespeitosas. Quando eu vivo, quando eu aplico essa palavra da verdade na minha vida, eu sou guardada pelo Senhor para não partir para a ignorância. Muitos de nós partem para a ignorância quando entra na carne. Muitos de nós pisa na bola quando abre mão da palavra, da verdade, da vida. Quando abre mão da presença, quando abre mão da consciência, quando se esquece quem é, o seu eu, o seu ego fala mais alto que todas as coisas. Então, seja alguém praticante da palavra, como diz, o alimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, da prática e do manejo, ela tem os seus sentidos, a minha mente, a minha percepção, o meu discernimento exercitados, os meus sentidos, a minha alma exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando de repente uma situação surge, o vulcão quer entrar em erupção porque eu fiquei irritado, porque eu fiquei indignado. Então, quando o vulcão está querendo cuspir lava, você discerne a palavra da vida e maneja. Você pega todas essas lavas, em vez de jogar em cima das pessoas, coloca na cruz do Calvário. Porque tem muito vulcão em erupção por aí, cuspindo lava na vida das pessoas. Então, não seja um vulcão em erupção. Eu tive que tomar muito cuidado na minha vida, porque eu sou uma pessoa pacífica. Mas quando eu perdi a paciência, eu cuspia lava. Mas não é a minha personalidade, não é o meu padrão de vida. Mas todas as vezes que eu
perdi as estribeiras, que eu pisava pisava na bola. A ira, a minha carne era como um vulcão. Aquilo explodia e as palavras, a irritação jogava, sabe, afetava os outros. Agora, quando Deus me falou que eu era como um vulcão e que de vez em quando eu entrava em erupção, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a prestar atenção em mim. E quando a terra começa a tremer, quando começa a terra do meu coração a tremer, quando começa a ter terremoto dentro de mim, eu já imediatamente eu me policio. Então, nós, o povo de Deus, precisamos ser um manancial de águas vivas. Amém? Então, queridos, não seja apenas um ouvinte ou alguém que decora a palavra. Seja alguém que maneja até de olho fechado. O menininho lá tocava o violino de olho fechado. De olho fechado. Isso significa a nossa alma entregue, as nossas percepções saem da frente, as nossas funções saem da frente. Então, de olho fechado, a gente se joga, a gente flui na presença do Senhor. Aprenda a praticar essa palavra de olho fechado. Deixa ela fluir. Aquieta o seu coração. Não permita mais que este vulcão dentro de você entre em erupção e controle a sua vida. Nós, os filhos de Deus, somos guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E nesse momento eu quero fazer uma oração. Se você ainda não convidou a Jesus a entrar no seu coração, este é o momento, esta é a hora. Repete após mim. Pai, em nome de Jesus, eu abro meu coração e declaro que Tu, Jesus, é meu Senhor e meu Salvador. Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Tu és a minha essência, Tu és aquele que me fez nascer de novo e eu sou uma nova criatura em Ti. Entra, Senhor, faz morada no meu coração, sê continuamente comigo, ajuda-me, ensina-me, Pai, que eu possa ser, Deus, um exemplo nessa terra, que eu possa ser pacificadora, que eu possa ser uma mulher, uma pessoa que maneja corretamente a palavra, sem ser religiosa, sem ser teórica, sem trazer discursos moralistas. Queremos trazer vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que no dia de hoje você possa ser aquele instrumento de Deus. Não precisa falar muito, mas precisa ser muito. Que você seja boca de Deus nessa terra. Amém, queridos? Um grande beijo para vocês e quero aqui comunicar. Hoje nós estamos com os nossos cultos oficiais da Caminho da Vida. Na quarta-feira à noite, no sábado tem o Nozion e no domingo nós temos às 18 horas os nossos cultos oficiais. Não temos mais domingo pela manhã, porque era o povo sair de casa ou de manhã ou à noite. Agora, como o povo está tudo em casa, então nós fizemos um culto no domingo. Mas eu estarei fazendo pequenas lives, não apenas na Igreja Caminho da Vida, mas no Marina Felício. Amém? E eu quero dizer, vocês, quarta-feira, domingo e sábado, vocês vão lá no canal da Igreja Caminho da Vida, que lá vão ter muitas novidades, tá bom? Grande beijo e shalom para todos.